Vamos ir, nação! E o Flamengo venceu por 3-0 o Palmeiras e o Veloso. Foi a loucura com essa derrota. Tem aí o Ronaldo secando o Palmeiras e o Marcão. O Marcão gravou um vídeo, meus amigos, no escuro. Falou assim, ó, tivemos um apagão. E o Facicani que rasgou o verbo por causa dessa derrota. Vamos reagir juntos aqui, nação, porque essa noite é uma noite de alegria. O Flamengo venceu e venceu bonito. Jogou um bom futebol, um futebol que a torcida gosta de ver. Esse é o Flamengo. O Flamengo dominou a partida e, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra você. Talvez o Flamengo não chegue a um título, mas a torcida quer ver o Flamengo brigando até o fim. O Flamengo não é time pra brigar por uma vaga apenas de Libertadores da América, não. O Flamengo é time para brigar por título. Então, não sei, matematicamente tem muita chance do Flamengo ser campeão, mas o Flamengo tem que lutar até o fim. Enquanto tiver chances matemáticas, o Flamengo tem que jogar como jogou hoje, dessa maneira. Vamos então analisar, mas faz o seguinte, deixa a sua risada nos comentários, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo aí no grupo de WhatsApp e bora para o vídeo de hoje. Essa noite eu deveria ter ido dormir no intervalo mesmo. O Palmeiras foi mal no primeiro tempo, foi mal no segundo tempo, perdeu para o Flamengo, mas não tem nada perdido, né? O que preocupa nessa reta final é que o Palmeiras tem tomado muitos gols. Foram 3 contra o Botafogo, que conseguiu uma grande vitória de virada, e hoje mais 3 contra o Flamengo, aí sem reação. O Palmeiras jogou mal, mereceu a derrota e tem que remar muito esses 5 últimos jogos. Ei, Marcão! Perdemos, né? Não quero falar de futebol hoje não, que eu tô sem luz. Ó, Marcão. Acabou a internet aqui em casa, não tem luz. Ei, Nel, hein? Queria ter visto o jogo, ó, mas não deu pra ver, infelizmente. Fazer o quê, né? Boa noite. O Flamengo espancou, humilhou, arrebentou com o Palmeiras no Maracanã. Mantém o tabu, desde 2015 não perde para o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo revigora o seu ânimo de um campeonato que poderia ser perdido hoje caso não vencesse o Palmeiras. E claro, né, com um técnico que foi competente, que recuperou, obviamente, a organização tática da equipe e, acima de tudo, com jogos de confrontos diretos, né, como o próprio Bragantino, que hoje começa a se soltar um pouco mais na competição, mesmo com a derrota para o São Paulo, e com isso sonhar de fato em ser mais uma vez campeão brasileiro. Porque a partida do Flamengo foi uma aula de quem quer ser campeão, em detrimento à partida do Palmeiras, que foi uma aula de quem quer largar a temporada e no sentido de se acontecer alguma coisa positiva, legal, e se não acontecer também, paciência, né? Porque ciclos podem estar se fechando. Um Flamengo que ganhou o meio-campo, aquilo que eu falava ao longo dos programas na Placar TV, Nossa Opinião Placar, ao longo das minhas próprias lives, ao longo de todos os conteúdos em que nesses últimos dias eu participei. O meio-campo do Palmeiras, se desse brecha, ia ser engolido pelo meio-campo do Flamengo. E o Tite fez o básico, o simples. Sobe um pouco o Gerson com a Arrascaeta, às vezes alterna Gerson com o Pulgar, que foi um senhor jogador em campo, na minha modesta opinião, melhor em campo junto com a Arrascaeta e o Cebolinha. E claro, um Palmeiras do sistema de 3 zagueiros, que na verdade ele é um sistema que os zagueiros ficam alinhados, mediante um Richard Rios que de novo faz uma partida péssima, um atleta que não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras como o atacante Breno Lopes, que sai debandado junto com o Zé Rafael no meio campo e dá aquilo que o Flamengo, claro, no Maracanã mais adora, espaço para jogar futebol. E dar espaço para um time individualmente tão talentoso, que mesmo num ano em que o Flamengo não quis jogar nada, ele mais perdeu tempo querendo derrubar treinador
do que jogar futebol, aí, meu amigo, é pedir para tomar uma sova como o Palmeiras levou do Flamengo 3-0, que ficou barato. Afinal, no segundo tempo, Gustavo Gomes conseguiu ser expulso em outra partida patética do grande zagueiro paraguaio do Palmeiras, mas que coincidentemente, assim como o meia Rafael Veiga, depois das propostas que foram negadas para vendê-los na última janela de transferências para o mundo árabe, dali para frente o futebol de ambos sumiu. Com a cabeça fora, não sei o que está acontecendo, mas tudo o que eles não estão fazendo é focados em campo. Coincidentemente, inclusive os dois que perderam os pênaltis da eliminação do Palmeiras na semifinal pro Boca Juniors, né? Da Libertadores, no caso. E o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso. O Flamengo que estava praticamente fora da corrida, com uma vitória que eu falava que era a tal da final, tanto para Palmeiras como para Flamengo. Pro Palmeiras, a final seria a moral de ganhar 2 jogos pesados em uma semana no Rio de Janeiro, do atual líder Botafogo ainda, que pode perder a liderança em breve, ou então, claro, ganhar de um Flamengo que hoje é o grande rival do Palmeiras, aquele jogo que animicamente faz com que equipes ressurjam na competição, chamados divisores de água, e claro, se colocar para arrumar a mais uma conquista, né? Para o Flamengo era uma final, porque se perdesse para o Palmeiras, não vou nem colocar na questão matemática, mas sim até nessa questão anímica, né? Dificilmente o Flamengo buscaria o Palmeiras numa diferença que poderia chegar a 12 pontos nas próximas rodadas da competição. E o Flamengo, pelo contrário, ele inverte o jogo, ele coloca uma pressão agora na cabeça do Palmeiras, coloca um Palmeiras no lugar dele, que também não estava jogando tudo isso nesses últimos jogos. Ele teve aquele jogo ponto fora da curva contra o São Paulo e depois ele veio ganhando alguns jogos muito mais na base da emoção do que qualquer outra coisa. E pior, né? Ele mostra a Abel Ferreira que um time que nos últimos 2 jogos fora de casa, com 3 zagueiros, leva 6 gols, é um time desordenado, um time bagunçado. Foi uma vergonha. De novo, ou você faz um falso 3 zagueiros, que seria o Luan de volante protegendo a frente da zaga, para você não dar o que o Flamengo mais adoraria, que era o meio campo, ou então não joga com 3 zagueiros, que depois do segundo tempo, o que ele fez? Sacou lá o próprio Luan, sacou o Richard Rios, que nem titular tem que ser da equipe para o Palmeiras, muito menos o Breno Lopes, que só foi sair depois da expulsão do Gustavo Gomes, para colocar o Naves, que até que entrou bem no segundo tempo, mas coitado, entrou com um time completamente estrupiado. E se não fosse o Endrick ainda para tentar uma luz ao longo do jogo, porque o Palmeiras teve 10 minutos em que ele, sabe, fez um igual para igual com o Flamengo. Foi um jogo que, com 10, 15 minutos, estava maravilhoso de assistir. Os 2 times em franca troca. E aí depois, o Palmeiras parece que se desligou da tomada e falou: Flamengo, se você quiser ser campeão também, te convido para a festa. E aí, meu amigo, você chamar o Flamengo pro jogo, é óbvio que os caras vão aproveitar. E ó, palmas pro Flamengo, que fez uma partida de quem, nesta reta final, mostra que também tá afim de ser campeão. Que o Botafogo tá em derrocada. Bragantino hoje perdeu o jogo. Palmeiras foi escovado. Tem ainda duelo Grêmio e Botafogo, que vamos ver o que tá acontecendo, né? Porque o Botafogo só vem despencando. E aí o Flamengo ganha um jogo dessa magnitude, com esse placar elástico. Ah, meus amigos, é óbvio que é para colocar em muito o Flamengo nessa briga, e não foi por falta de aviso. De novo, o Palmeiras fez um primeiro tempo, mas desta vez um jogo completamente ridículo, vergonhoso pelo tamanho do placar, e o Flamengo fez um jogo gigantesco e que pode, olhem só, depois de tudo que aconteceu na temporada, terminar o 2023 com o título brasileiro, e agora sob a batuta do técnico Tite, que reorganizou, pelo menos taticamente, coletivamente, fazendo simples com Cebolinha, atacando muito bem, usando bem as pontas, dando confiança ao elenco para, de fato, buscar mais um título em sua história. E se ganhar, este jogo vai estar na conta, e vai ser merecido, viu? Tá então, nação, então, Mengão, 3-0 em cima do Palmeiras, hein? Tá aí as reações aí dos palmeirenses, o Marcão, Facincani, Veloso, falando sobre essa vitória do Flamengo. Nação, deixa sua risada nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.